Oi, meu nome é Thalia e eu perdi 15 quilos. A minha mãe também sempre teve dificuldade de perder peso. Quando eu comecei com o Matheus, eu vi os resultados. Como eu moro com a minha mãe no mesmo ambiente, às vezes a gente precisa ter algumas mudanças, né, pra facilitar a adaptação de todo mundo. Minha mãe acabou vindo também pro projeto. Eu até tinha ideia que ela ia precisar dos mesmos tratamentos, das mesmas medicações que eu, e acabou que ela precisava era de outras condições, de outras medicações, que o Matheus indicou com muito mais segurança, pensando na idade dela, nos objetivos que ela tinha que alcançar. E eu acho que isso é alguma coisa importante também, né, a individualização do tratamento baseado naquilo que cada um precisa. E hoje eu e minha mãe, a gente, se ajuda muito na questão principalmente de, alimentação, que eu acho que é uma das partes mais difíceis dessa mudança já. E a gente meio que se cobra, se policia pra um ajudar o outro pra cada um conseguir, né, seus resultados, seus objetivos. O suporte que a gente tem com os profissionais, eu acho que permite esse resultado mais a longo prazo. E, como eu já disse, de uma forma mais segura e sustentável. Talvez você usar a medicação sozinho, você vai estar mais proposto a ter algumas reações adversas, às vezes não vai conseguir adaptar as outras atividades que precisam ser ajustadas, alinhadas com a medicação para que os resultados venham. E talvez você não saiba como parar, como fazer a finalização dessa medicação e volte a ganhar peso e retorne à condição talvez até pior do que você estava antes. Acredito que o acompanhamento médico ele é importante, não só médico, mas de todos os profissionais, é importante de você adaptar a sua vida àquela condição para que você consiga seguir sozinho depois. Eu acredito que cada pessoa vive uma condição social, uma condição financeira, e tudo pode ser adaptável, né? Numa conversa a gente consegue resolver muitas coisas pra decidir o que é melhor pra cada um. Não adianta eu querer oferecer X pra pessoa, pra todo mundo, sendo que um precisa de X e outro de Y. Eu acredito que a personalização, a individualização do tratamento, ela trouxe sim muitos benefícios e alguns ajustes que eu precisava também, uma vitamina, um nutriente que não estava muito bem ajustado, tudo isso foi pensado naquilo que eu estava precisando. O protocolo ele tá ali com um suporte, né? Mas o profissional ele aprende a adaptar aquela orientação à necessidade do paciente. Nem sempre o que dá certo para 90% das pessoas vai dar certo para 100%, para todo mundo. Eu já tinha passado por outras tentativas de emagrecimento, até tinha conseguido alguns resultados antes, satisfatórios, mas depois eu ganhei os quilos de novo, não consegui me manter naquele processo por muito tempo, né? Justamente por eu acho que não ter criado essa mentalidade de ter isso como um estilo de vida. Eu via como se fosse uma situação de momentânea que eu ia perder e aquilo ia acabar, né? Então eu já tinha passado por uns 2, 3 processos antes de começar aqui com o Matheus. Penso que o primeiro ponto é a gente reconhecer que a gente precisa mudar e que a gente quer mudar. Você se dispor a fazer aqui. Depois a gente precisa de uma rede de apoio, né? Então eu acredito que a equipe como um todo, ela me acolheu, ela me protegeu para que eu conseguisse caminhar ali dentro daquele planejamento que eu precisava para chegar no meu objetivo. Como a Kelly me fala muito, a nossa nutricionista, o mundo não para pra gente entrar no processo de emagrecimento ou pra gente mudar os nossos hábitos. Então é a gente que tem que se adaptar às diversas situações que a gente é exposto para conseguir aquele objetivo que a gente almeja, né? O reconhecer de precisar de ajuda e receber essa ajuda de alguém foi o mais importante para eu ter essa mudança de ideia. Dentro do projeto, a gente passa por altos e baixos, né? Semanas que a gente consegue seguir o plano, semanas que não estão bem. E as semanas que não foram tão bem, eu ouvia e aprendia com outras pessoas que aquilo fazia parte, né? E que se isso acontecer quando eu não tiver com tanto apoio, com tanto suporte, eu vou lembrar, eu acredito, e tentar retomar para aquilo que é o planejado, né? Aquilo que tá dentro do que eu espero para mim. Como médica, eu vejo que cada vez mais a gente tem buscado trabalhar o paciente com equipes multiprofissionais. Até porque o ser humano, ele é múltiplo, ele engloba várias situações, vários aspectos que precisam ser trabalhados. O meu pensamento, como paciente, como profissional de saúde, é uma medicina um pouco mais preventiva, né? Uma contenção de danos. Que, infelizmente, não é a visão principal que se tem hoje em dia, né? A gente é uma medicina muito curativa, de tratar doença, e às vezes nem de perceber outros aspectos que não só técnico da medicina. Então, essa questão do acolhimento, da humanização da medicina e de aceitar que outras áreas vão ajudar em tratamento médico, eu acho que é o ponto mais positivo que a gente tem nesse tipo de tratamento. Pensando no emagrecimento, a gente não pensa muito em questão estética, mas a gente pensa na prevenção das principais causas de morte no mundo. A gente mexe com a questão psicológica, em como a pessoa se porta nos lugares. Tem vários aspectos que não é só um remédio que vai mudar, que vai conseguir fazer efeito. Eu vejo muitas pessoas fazerem o uso dessas medicações, principalmente hoje a gente fala dos injetáveis, né? Mas que não consegue os resultados, mesmo usando a medicação que foi feita para emagrecimento, né? E às vezes até consegue resultado, mas talvez a hora que para a medicação, retorna os mesmos atos, ganha peso novamente. Então, mesmo como médica, às vezes, entendendo o processo, falei, não, eu preciso de alguém que realmente me oriente e me mostre o caminho mais correto, mais seguro de usar essas medicações para que eu alcance o objetivo. Então, às vezes a gente pensa em questão de investimento, o barato que sai caro, né? De usar uma medicação sem orientação, sem o suporte, e no final você vai ter só gastado dinheiro porque o resultado você perdeu. Então, eu vejo o projeto hoje como investimento da minha saúde, eu pretendo levar com resultados aí pro resto da minha vida. Depois que eu emagreci muito, muitas pessoas perguntam o que eu fiz, como eu emagreci, às vezes quer usar a mesma medicação que eu usei. Como médico, eu até poderia prescrever, orientar, mas na verdade, eu prefiro indicar que a pessoa procure mesmo o Matheus, por exemplo,
exemplo, e inicie um processo, um acompanhamento para fazer isso. O meu conselho hoje, como uma pessoa que vivenciou esse acompanhamento, esse processo com o Matheus e como médica, é que você seja acompanhada por profissionais que são acostumados, que são estudados para fazer isso. Por mais que economicamente seja uma questão, às vezes, um pouco mais dispendiosa, acho que vale a pena um investimento. Eu não recomendo, acho que pensando a longo prazo, o uso dessas medicações para emagrecimento, tanto pensando nos resultados posteriores quanto em riscos que você pode colocar se submeter usando medicação sem orientação adequada. Quando a gente fala de estética, às vezes as pessoas acabam aceitando situações perigosas ou que trazem desconfortos, né? A gente vê muita gente usando, morre quase de vomitar, passa muito mal, e as pessoas acham que isso é normal. Efeitos colaterais aparecem, mas quando você tá num tratamento que é ajustado, isso se minimiza e é feito no limite da sua segurança. Eu esperava que, usando as medicações que usei, eu tivesse muito mais reações do que realmente apresentou. Na verdade, eu quase não tive nada. Quando eu precisei aumentar um pouco mais da dosagem, eu senti um pouco de náuseas, alguns desconfortos, mas nada que fosse exagerado ou que impedisse eu de realizar minhas atividades do dia a dia. Muito tranquilo, assim, em questão de efeito colateral, não vi nada que tenha me prejudicado. Vão fazer 4 meses que eu iniciei. E há uns 6 meses que eu tinha tentado um processo de emagrecimento, mas sem resultado. Tinha tirado já os doces, algumas massas, mas não tinha tido o resultado que eu esperava. Daí eu decidi me colocar no lugar de ser auxiliado por alguém, né? Bom, eu sou médica, trabalho atualmente como médica clínica geral, plantonista. Mesmo estando na profissão, na área de saúde, eu me coloquei em um lugar de ser paciente, de procurar auxílio, de procurar ajuda para esse processo de emagrecimento. Faziam 6 meses que eu tinha decidido tentar um projeto, um processo de emagrecimento, mas eu não tinha conseguido os resultados que eu esperava quando eu comecei o processo. E desde lá a gente vem mudando alguns hábitos que têm tornado minha vida um pouco mais saudável e um emagrecimento seguro. A principal mudança que eu passei foi a questão, um insight mesmo de pensamento, de entender que por mais que eu passaria por esse processo, seria uma mudança de vida contínua, né? Não era um processo, vou perder tantos quilos agora, acabou e pronto. Mas não, acho que foram pequenos hábitos que foram mudando a minha mentalidade, o meu jeito de ver a questão do emagrecimento, e até a minha relação mesmo com o meu corpo, né? Com a questão, a gente fala de estética, de saúde e tudo mais. Eu acho que a gente se sente mais confiante e você consegue fazer coisas que talvez você não conseguia antes. Uma roupa que você gostava, não queria pôr, agora eu coloco. Um lugar que você vai sair, você fica meio tímido, agora você já tem uma autoestima um pouco melhor. Então, acho que são várias coisas que vão se unindo e modificando a vida como um todo, né? Igual o processo, o projeto, é um renascer mesmo. A palavra que mais representa, que é mais fidedigna, é o próprio nome do projeto, renascer. São alguns atos que vão puxando os outros. No final, gera uma grande mudança, né? Então, a questão do sono, a questão de ansiedade, todos os outros processos ou aspectos que a gente começa, às vezes, que a gente deixa de lado, começa a fazer parte desse processo. Eu comecei a dormir melhor, comecei a comer melhor, a atividade física muda muita coisa, muda a nossa disposição, tem outros benefícios, né, que não são melhorar a autoestima. Tinha começado a musculação, tinha 6 meses, eu vim aqui, tinha mais ou menos um mês que eu tinha decidido que eu ia parar de comer doces e massas afins. Um mês antes que eu tinha decidido de ter essa mudança alimentar, eu já tinha feito algumas mudanças, já fazia atividade física, tinha tirado feito algumas restrições alimentares, como doces e massas, mas mesmo assim eu ainda não tinha chegado no objetivo que eu queria, não tinha conseguido resultados como eu esperava. Tinha mais ou menos a maioria das coisas alinhadas, e mesmo assim eu não consegui emagrecer, foi quando eu decidi, de fato, procurar o projeto. Bom, outro ponto que eu acho que foi importante pro meu processo e pros meus resultados foi a realização dos exames e a interpretação deles para ver aquilo que era necessário ser ajustado. Eu lembro que em uma das fases eu precisei fazer uma reposição de ferro e mudou completamente, assim, minha disposição, aquele cansaço, aquela anemia que eu sentia. Assim, por mais que eu não tivesse uma deficiência, claro, uma anemia por ferro, eu tava com uma deficiência, e isso foi ajustado dentro do que eu necessitava, dentro do que eu precisava, e me trouxe outros benefícios. Bom, acho que fazendo, assim, uma analogia ao símbolo do projeto, do Renascer, que é a borboleta, eu falo que a equipe foi meio que o casulo que eu precisei pra passar por essa etapa da minha vida mesmo, né? E a hora que a gente talvez se sente um pouco mais vulnerável, tinha sempre alguém ali chamando no grupo, conversando, mandando uma mensagem, mandando uma dica, elevando um pouco a nossa autoestima. O processo acho que se torna um pouco mais leve, né? Mais satisfatório. A equipe foi, assim, essencial para que eu conseguisse meus resultados. Estar com outras pessoas te traz um pouco mais de disciplina também. Toda vez que a gente fala, eu tenho que ir lá aplicar a medicação, eu também já vou pesar, então você sempre vive uma semana já pensando que você quer um resultado, quer buscar o fato de estar aqui, de ter o compromisso de vir, faz você ter um pouco mais de disciplina, de querer entregar um resultado. E isso ajudou porque a cada semana o que não estava dando certo, a gente rapidamente ajustava. Perdi 15 quilos. Depois de perder 15 quilos, eu me sinto muito mais confiante. Muda muito a questão da autoestima, da segurança da gente. Querendo ou não, por mais que seja um processo que envolva muita questão de saúde, sempre traz uma questão estética. E eu acho que não tem nada de errado nisso. Hoje eu me sinto muito bem. O mais feliz foi que a gente conseguiu, assim, cumprir muito o objetivo e chegar no período que eu queria. Não que a balança seja muita coisa, mas eu acho que o fato de ter conseguido, de ter alcançado uma vitória, foi uma coisa que me deixou, assim, muito confiante naquilo que eu consigo fazer. Acho que por final, assim, eu gostaria mesmo de agradecer o suporte que eu tive, compreender que a gente não precisa passar por tudo sozinho, né? Ter a humildade de aceitar ajuda, de buscar o que é melhor pra você, que às vezes a gente vive muito desligado, então eu acredito que aqui eu consegui o meu emagrecimento, mas eu também me reconectei comigo mesma. Eu tive uma mudança mesmo de perspectiva de vida, de mentalidade, os altos e baixos que a gente passa. Às vezes a gente comete um deslize ou outro, mas a gente tem que aprender o que eu tô fazendo na maior parte do meu tempo. Isso leva aos
objetivos que eu quero. Então, tudo bem, às vezes ter um deslize ou outro, não sair como planejado uma vez ou outra, né? Isso não vai atrapalhar o resultado como um todo.